Joia! E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Vamos retomando aqui. Estamos chegando já praticamente no fim desse mini curso que a gente está vendo aqui sobre Entity Framework Core, utilizando essa abordagem de você já ter um banco de dados e implementar sua solução em cima disso, né? Essa abordagem, o Database First. Uma coisa que a gente executou, testou na aplicação, mas não vimos, é o seguinte. Lá na nossa requisição, se a gente for lá no domínio, na classe de requisição, nós criamos uma regrinha de negócio aqui com esse método create, que ele vai fazer o seguinte: além de criar requisição, ele gera a ordem de trabalho para a gente também, né? A ordem de trabalho criada. Então, o que a gente estava fazendo aqui no nosso código, a gente basicamente chama lá o nosso serviço de requisição, ele cria uma requisição, mas ao mesmo tempo a regra de negócio pede para ele adicionar uma ordem de trabalho, certo? Então vamos validar isso agora. Beleza. Se a gente olhar aqui, ó, lá em repositório, nosso repositório de requisição, nós estamos criando basicamente uma requisição, tá vendo? No create, eu peço para ele adicionar e salvar para minha alteração. Só que eu tenho esse, ó, no ent ele chamou create, e o create ele vai essa minha regra de negócio que está no meu domínio da requisição. Ele cria essa nova ordem de trabalho e adiciona a ela a minha requisição, certo? Então, se a gente for lá no SQL Server e a gente pedir para executar aqui, ó, nossa requisição, a gente vai ter que a nossa última requisição aqui foi essa 5. Eu consigo dar um zoomzinho nela aqui. Acho que não melhora muito, né? Então, vou voltar aqui. A gente tem nossa requisição aqui 5. Ela diz pra gente que é uma aquisição de notebook para desenvolvedor. E se eu executar aqui a minha ordem de trabalho também, ó, consulta, ele vai dizer que ele criou para essa minha requisição 5, essa ordem de trabalho, e ela ficou como ordem de trabalho criada. Aí tá com status 1 e tem a data de atualização dela, né? Beleza, então deu certo. Então ela tá fazendo isso, tá? Então mais para frisar, a gente consegue criar essas regras de negócio sempre nas nossas classes de domínio, independente do modelo de persistência, do tipo de mecanismo para fazer a persistência. A gente isola a regra de negócio no domínio e o nosso repositório basicamente, opa, deixa eu lá na de implementação, ele só chama o método, ó, e ele só efetua as operações que tem que fazer para o banco. No caso do ente, ele adiciona e salva. Muito bem. Que mais? Vamos voltar agora na nossa controller. Requisição controller. Nós temos então esse esquema aqui de roteamento de API ou API, que ele busca o nome da controller e ele roteia de acordo com esse nome que a gente coloca aqui. Listar, cadastrar. O nome que você colocar, ele vai fazer a busca e ele direciona para esse método que ele está fazendo esse roteamento, tá? Existe um outro termo quando a gente trabalha com API, API, está criando lá a sua aplicação, que você cria APIs do tipo REST. Então o REST é isso que a gente está fazendo, nossas requisições, nossas APIs. A gente tem as nossas URLs, ou o pessoal também costuma chamar de endpoint. E a gente viu isso lá no Postman, certo? Então, ó, isso daqui é um endpoint. Nosso endpoint para listar a requisição. A gente viu lá o para criar a nossa requisição também. E o que identifica cada uma delas, além do endereço, ó, que ele é bem parecido, muda o finalzinho, que é o que a gente justamente customizou na aplicação, para ele poder personalizar. O que muda também a abordagem na chamada é o tipo do verbo, HTTP. Então, se você observar aqui, a gente tem uma série de verbos que podem ser utilizados, tá? Então, você tem o get, post, put, delete. E uma coisa que a gente pode usar também ao invés de ter que passar esse nome, cadastrar,
listar, atualizar, a gente poderia trabalhar de uma forma que a gente não precisa informar. Eu vou abrir uma outra aba aqui, só para demonstrar o exemplo, tá? A gente poderia trabalhar assim, ó. Eu tenho apenas a minha URL, minha API de requisição e ponto. Eu não precisaria especificar o nome do meu método que eu quero acessar. Esse padrão tem um nome, tá? De você trabalhar assim. A requisição é uma só. E aí, conforme eu vou passando aqui as informações, minha API consegue se resolver e sabe qual método que ela tem que chamar. Para fazer isso, a gente tem um padrão que a gente chama de RESTful. É você trabalhar totalmente dentro dos padrões de protocolos do REST. E como é que ele vai identificar se é a mesma URL? Como é que ele sabe que ele tem que listar, cadastrar, atualizar ou excluir? Você vai fazer isso olhando para o verbo da sua requisição. Então, se você fizer, por exemplo, uma requisição do tipo GET, a sua aplicação tem que entender, independente de você informar um nome aqui, que ela vai acessar onde? Ela vai acessar o GET, é esse listar. Se você fizer uma requisição do tipo POST, ela vai entender que você quer cadastrar. Se você for fazer uma atualização, você mandaria do tipo PUT, e a sua aplicação entenderia isso sem precisar ficar especificando nada aqui, tá? Para fazer a exclusão você usaria o delete. Aí sim, você vai ter que passar um código aqui para ele saber o que tem que excluir. Mas isso é o padrão RESTful, tá? E o pessoal fala que é boa prática você utilizar para não ficar customizando tanto os nomes. Vai ter algumas situações em que você vai ter dois métodos que eles vão utilizar o mesmo verbo. Por exemplo, dois métodos, um para listar e pesquisar que use o get também. Aí um deles você customiza e o outro você deixa no padrão RESTful. Beleza? Então a gente vai ajustar a nossa aplicação para trabalhar usando esse padrão RESTful, totalmente REST. E a gente não vai precisar informar mais cadastrar e listar. Tá bom? O Postman travou de tanto eu ficar navegando entre ele, mas vamos voltar para o Visual Studio. Então a gente vai ajustar aqui a nossa controller para fazer isso, tá? E é bem simples, tá? Para entender isso, a gente vai remover esse roteamento dos nossos métodos. Por exemplo, listar aqui, ó. Eu vou remover esse route daqui, desse listar. Vou deixar apenas como HTTP GET. E ele vai entender que o meu método listar se refere ao verbo HTTP GET. Da mesma forma, aqui embaixo, o meu cadastrar, eu vou remover aqui esse roteamento e ele vai entender, tá? Que o HTTP POST se refere ao cadastrar. Faltou um P. HTTP POST se refere ao meu cadastrar. Beleza? Fiz isso, vou subir a aplicação e vamos fazer um teste aqui. Deixa ele carregar e a gente já valida. Bora lá. Beleza, minha aplicação subiu. A gente não vai testar no Chrome, a gente vai testar aqui no Postman mesmo, tá bom? Então aqui no Postman, a gente vai aqui no método get. Aí eu vou remover o listar, tá? Vou deixar apenas requisição. Acho que estão ruim dando zoom, né? Tá bom. Bom, vamos enviar o send aqui. Vamos ver se ele vai entender. Olha lá. Retornou pra gente, ó. Só diminuir aqui um pouquinho, ó. As nossas requisições foram listadas. Então a gente está trabalhando agora com o padrão RESTful. Muito bem, muito bem. Vamos fazer um outro teste agora. Vamos lá no método cadastrar. Ó, então não existe mais o método em si, é só a requisição post, tá? Vou colocar a descrição aqui, vai ser um outro tipo de solicitação. Onde acessa servidores Windows de homologação. Boa. Então vou dar um send. Então o meu verbo é o post. Ó, aqui embaixo ele retornou o status 200. Ok. Vamos listar lá e vamos ver se ele entendeu essa minha requisição de homologação. Então, se a gente verificar aqui, ó, 4, 5, nossa requisição do iOS da última aula, e a nossa nova requisição está aqui, ó.
executou para o nosso Windows de acesso a servidores Windows de homologação. Então funcionou bonitinho, ó. Boa. Então quando se você quiser ir treinar, criar os outros métodos também, ele vai funcionar, tá? Se você usar o HTTP put, HTTP delete, dessa forma você trabalha em modo REST e não importa o nome aqui, tá? Do método. Se você quiser utilizar um outro nome para facilitar a identificação, dependendo aí do contexto, né? Sempre depende, né, da regrinha do jogo, da sua aplicação. Você pode usar um outro nome aqui, não tem problema, tá? Aí você quer trabalhar com padrão REST, aí você usa os verbos aqui explicitamente, você informa eles e aí não precisa fazer aquele roteamento. Beleza? Então esse é o assunto da aula de hoje, é bem simplesinho, é mais para fazer esse ajuste na aplicação, para trabalhar com verbos totalmente REST ou RESTful, ok? Agora, uma última coisa que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai criar uma automação para poder atualizar os status aqui da nossa solicitação, tá? Então, se você olhar as nossas requisições que a gente incluiu lá no comecinho usando nosso script, ela gerava a requisição, depois ela criava a work order, e depois ele atualizava a work order e andava com o status dela, não? Ela foi para o status 2, que tem um analista designado para requisição. Então, se você olhar aqui, ó, o Support ID, já tem o ID do nosso analista que foi definido para minha solicitação. E eu atualizei a data da minha requisição e eu também andei com o status da requisição, tá como 2. Vamos só relembrar rapidinho lá. Status da nossa requisição. Opa, coloquei da ordem de trabalho. Check também. Status da minha requisição. Status 2 é que ela tem foi designado para analista meu chamado. E é isso mesmo, ele foi designado, já tem um. Agora, quando a gente criou via nossa aplicação, a gente gerou a requisição, daqui a pouco o status 1, tá vendo? Então, o status inicial. Ela não andou, a minha requisição, ela gerou uma work order, uma ordem de trabalho, ela foi criada, só que ela não andou, ela não foi para o status 2, não definiu um analista e, consequentemente, não atualizou aqui, ó, a minha requisição e nem andou com o status dela. Então a gente vai criar uma espécie de uma automação, tá? Bem simplesinha, para fazer isso na próxima aula. A gente não vai andar o fluxo inteiro, porque depende do atendimento do analista. A gente criaria uma tela só para poder chamar nossa API que anda com o status dela, mas a gente vai criar uma automação para poder caminhar com as requisições que estiverem com esse status aqui de ordem de trabalho criado, beleza? Próxima aula a gente vê isso e a gente fecha o ciclo aí dessa abordagem do Entity Framework Core com esses dois mini cursos. O primeiro a gente viu lá, se você acompanhou, tem o link aí também, estou colocando, tá? Aí na descrição do vídeo, mas é o primeiro, a gente vem da abordagem do Entity Framework Core usando o Code First, a gente cria o código depois do banco, e nesse segundo projeto a gente já tem o banco previamente implementado e a gente cria o código em cima dele, beleza? Então é isso, se você gostou dá um joinha, compartilha aí com seus amiguinhos e a gente se vê nas próximas aulas, tá pessoal? Um abraço e uma ótima semana, fui, tchau, tchau!